Olá pessoal, estamos numa quinta-feira. Quinta-feira é dia de live, quinta-feira é dia de conversarmos com as pessoas que estão ligadas no Sou Mature. Hoje a live é muito interessante, né? Hoje a live é muito interessante, é uma live em que a nossa amiga Andrea Desdri, vai conversar com a gente sobre a saúde emocional na maturidade. Então, estamos esperando as coisas se ajeitarem aqui no Instagram, ela solicitar. Eu vi que ela já entrou como Friendsby, mas não vi a solicitação dela. Então é só uma questão de nós nos acertarmos, ela fazer a solicitação e a gente ver o que faz. E a gente colocá-la e começarmos a nossa live, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que a gente faz aqui. Friendsby? Não, peraí. Já enviei solicitação para a Andrea, basta que ela aceite, que aí a gente pode. é, 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 Ah, tá vendo? É isso aí, é só esperar, é só esperar. Não tem outra coisa a fazer, é esperar para que a gente possa iniciar a conversa. tecnologia é assim, né? A gente ó, mantém a calma que Sim, uma hora a coisa vai. exatamente, Boa noite. exatamente. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, Walter. Prazer estar aqui com você, com a Mature. Boa Prazer é, noite, pessoal que já prazer é chegou aí. nosso, prazer é nosso. Bom, pessoal, então, eu sou Walter Alves, eu sou um parceiro da Mature e nós realizamos nas quintas-feiras essa live, onde a gente tenta trazer as pessoas da maior diversidade, das coisas mais diferentes que fazem, porque a gente acredita muito nisso. A gente acredita que trazendo pessoas diferentes, trazendo pessoas muito interessantes, é que a gente vai poder ter uma conversa sempre muito boa, né? E hoje a gente está trazendo a Andrea Desdri. A Andrea, ela é idealizadora e sócio-fundadora da Friendsby, que vocês, os que não conhecem, vão conhecer agora há pouco. Ela atua como coach, mentora e consultora em estratégia, cultura e pessoas. Andréia é certificada em conselhos de administração. Ela é conselheira do Best Place to Work São Paulo e membro do comitê de pessoas do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E por 25 anos ela foi executiva em RH e em multinacionais. Certo? Então, vamos, sem perder muito mais tempo do que a gente está podendo com essa conversa mole, vamos conversar com a Andrea. Vamos, Andrea, fala um pouquinho de você, fique à vontade, tá bom? Se apresente, eu só dei esses highlights aqui para as pessoas saberem já com quem estamos falando, e você pode falar de si, fique à vontade, e chega até a Friendsby. Aí depois a gente continua a conversa. Bom, prazer enorme estar aqui com vocês. Boa noite, Walter. Boa noite, pessoal. Turma da Mature, obrigada pelo convite. Acho que vale a pena realmente começar. Eu não vou me apresentar como você já apresentou, né, Walter? Vou partir daqui, né? Então, vou partir aí do surgimento da Friendsby. Eu quero investir mais tempo para a gente falar sobre educação emocional Tá bom. na nossa noite hoje, né? Então, assim, o que é a Friendsby? Como é que surgiu? Como é que eu saio de uma carreira executiva de RH e vou, né, faço essa inflexão, assim, com a Friendsby, que é uma empresa de saúde emocional
como prevenção a doenças físicas e transtornos mentais, né? Então, como é que se dá essa virada, né? Se dá a partir da ampliação da minha consciência sobre o impacto que as emoções têm no nosso corpo e na nossa mente, né? Então, há 3 anos, eu fui surpreendida com um câncer que foi de fundo emocional. E foi ali que eu falei assim, nossa, peraí, Andréia, como é que você, aqueles diálogos que a gente tem com a gente mesmo, né? Inclusive, uma das coisas que eu recomendo a gente ter diálogo com a gente é aquele diálogo comigo, né? Poxa, André, peraí, você é uma pessoa feliz, de bem com a vida, como é que eu tenho um câncer emocional assim? E aí eu fui mergulhando, estudando mais a fundo e identifiquei, né, que tudo aquilo que a gente vive na nossa vida é como se fosse a radiação solar, né? A radiação solar é assim, você nasce, começa a incidir radiação e todos os efeitos vêm depois, né? Com as emoções acontece a mesma coisa. A gente tem todo o estresse que a gente viveu, tem algum impacto no nosso corpo, né? E que isso pode decorrer em doenças físicas. No meu caso foi um câncer, né? Tem gente que tem coisas mais de curto prazo, não que eu não tivesse tido também, né? Enxaquecas 1000, né? Outras pessoas gastrite, psoríase, enfim, por aí vai, reflexos no corpo e na mente, né? Transtorno de ansiedade, o Brasil é hoje, todo mundo sabe, mas não custa repetir, né? Dado pela OMS, o país mais ansioso do mundo, são 19 milhões de brasileiros que sofrem de ansiedade e outros transtornos mentais, né? Então a gente tem aí o burnout, por exemplo, que é um esgotamento emocional decorrente do trabalho, o burnout é ligado a trabalho, e aí então a gente tem todo esse impacto. Quando eu vi tudo isso, eu falei, nossa, peraí, para tudo, né? Eu quero fazer alguma coisa que torne as pessoas mais felizes. Era o meu primeiro pensamento, é super assim, né, inspiracional, mas eu falei assim, legal, mas um negócio tão macro, como é que eu trago isso para alguma coisa concreta? E aí a gente começa com o primeiro passo, né? Eu falei, bom, deixa eu conversar com as pessoas, deixa eu entender. E aí eu fiz uma pesquisa, e nós tivemos centenas de respondentes nessa pesquisa, onde uma coisa ficou muito clara, né? Mais de 95% das pessoas disseram que prendiam as emoções, né? Obviamente, as emoções que não faziam bem, um sentimento que fazia mal para elas, prendia dentro delas. E por que isso acontecia? Por medo. Medo de julgamento, Walter, medo de rótulo, medo que aquilo que eu dissesse em algum momento podia ser usado contra mim no futuro, intencionalmente ou não, né? E aí as pessoas guardavam, ou seja, prender emoção causa doença. E foi então que eu acabei estruturando e me vi com uma startup, né? A Friendsbe acabou sendo acelerada pelo BNDES, foi acelerada pela Inovativa, e me vi então com essa startup altamente tecnológica, mas que tem uma profundidade na essência humana, que é um espaço onde nós eliminamos essa barreira, né? Pela qual as pessoas guardavam as emoções dentro delas, guardam, que é propiciar um espaço seguro, anônimo e confidencial, que é um benefício corporativo, então é dado para as empresas, né, que nos contratam, e os colaboradores dessas empresas se encontram na Friendsbe e todos eles se interrelacionam. Então as nossas inteligências, nossos algoritmos inteligentes conectam pessoas que podem se ajudar. Inclusive, hoje, eu acabei de desligar com uma cliente, a gente rodou um piloto e vamos fazer a implantação agora nesse cliente, e ela disse assim, André, eu tenho que dizer que a Friendsbe me ajudou muito, eu não sabia o que fazer, eu estava numa cilada, e a Friendsbe, nossa, a indicação que eu recebi abriu minha vista, abriu minha vida. Então, nossa, é para isso que a gente existe, né? Então, esse é um pouco da Friendsbe. Muito legal esse começo. Inclusive, Walter, desculpa, se me permite, sim, claro. A gente, né, lembrando aqui, nosso presente, quem ficar na live até o final hoje, a gente está abrindo uma parceria com a Mature. Então, para quem está nessa live, a gente vai disponibilizar o link para se inscrever na Friendsbe e poder fazer uso aí por um período
dessa plataforma como um benefício. Olha que demais. Quer dizer, então, eu posso me inscrever, por exemplo. Pode! Ah, que legal, que legal. Qualquer pessoa que estiver assistindo a live vai poder entrar sei lá, num link e a partir daí, num formulário, vai se inscrever em nome da Nature Isso. e vai poder participar. E essa participação ela é uma Exatamente. participação anônima. Não, eu não vou Anônima, aparecer. exatamente. Ah, sim. Exatamente a experiência que os colaboradores das empresas clientes têm. Sei, Vai sei. interagir e a gente não vai saber se é da Nature ou se é de outra empresa cliente, enfim, né? E aí, para quem se inscrever para receber esse benefício da Friendsbe aí por 3 meses, né? A gente depois passa todas as orientações, porque de fato é uma rede do bem, é uma rede onde as pessoas entram para colocar, para compartilhar, para obter ajuda de outras pessoas, ou entram para ajudar. Poxa, eu estou super bem, eu quero ajudar outras pessoas. Então, eu, com a minha experiência, vou e ajudo outras pessoas, né? Muito legal, cara. Olha, gente, olha, então é o seguinte, hein, pessoal? Fica ligado aí, que eu já vi que já foi colocado um link aí. A Super Giovana já colocou um link e está colocando lá também nos sites da Nature. Então vocês vejam aí que vai ser uma coisa bem interessante. Ô André, diz uma coisa para mim. Eu acho que tem uma questão, que para mim está colocada pelo menos, que é uma discussão que aparece em alguns momentos, né, como sendo uma discussão entre saúde emocional e saúde mental. Né? Eu acho que tem aí às vezes aparece saúde mental, às vezes aparece saúde emocional. Você que é uma especialista, você dá uma diferenciada para nós? Fala para mim o que é diferente, o que é um, o que é outro e onde você se coloca. Uhum. Esse é um ponto muito interessante mesmo, Walter. Há 2 anos, quando eu entrei lá no programa do BNDES, aceleração que a gente estava botando para acontecer, só se falava de saúde mental, né? Ah, E a Friendsbe, então, entrou nessa tendência, falando, nós não somos saúde mental, porque saúde mental já é alguma questão de tratar com especialista, já é uma questão de você ter um transtorno e você cuidar desse transtorno, endereçar, que é essencial, né? Então, é muito importante olhar para a saúde mental. A Friendsbe, ela entra num momento mais amplo, né? Um momento até anterior. A gente não cuida de transtornos estabelecidos, a gente cuida de prevenção. Nós atuamos como uma válvula de escape da angústia, essa liberação de emoção, coisas pontuais que você compartilha e pode obter ajuda. Aquilo que você ia guardar, você não precisa mais guardar. Né? Inclusive, pode ser um momento de você entrar e buscar terapia no futuro, tá? uhum. Então, o que é essa saúde emocional que a Friendsbe cuida? É esse momento onde você precisa extravasar. Só em extravasar a sua angústia, essa é uma pesquisa do CVV, do Centro de Valorização da Vida, você já alivia em cerca de 30% essa pressão emocional que está dentro de você, só pelo fato de você desabafar, né? O que é o desabafar? É tirar o abafo, né? Às vezes a gente não faz associação com as palavras que têm muito significado. Então, se eu estou abafada, eu desabafo, sai essa pressão, né? E então a Friendsbe é esse espaço da saúde emocional onde você cuida de liberar as suas angústias, de encontrar um espaço de acolhimento, de empatia, de solidariedade, esse espaço de desenvolvimento das competências socioemocionais, de ser humano para ser humano. Então, a gente, de fato, fica mais humano usando a Friendsbe, né? A gente desenvolve na prática essas competências. André, e nessa descompressão, né, que a gente pode fazer utilizando esse relacionamento dentro da Friendsbe, quais são os assuntos que aparecem? Os assuntos mais comuns que aparecem? A gente olha o ser humano de uma forma integral, né? Até importante isso, porque, embora nós sejamos um benefício corporativo, pode dar a entender que a gente só cuida de trabalho, né? De angústia de trabalho. Sim. Não. O que a gente considera, Walter, como premissa, né?
é que o bem-estar individual é que constrói um mundo mais feliz. Então, para o bem-estar individual, eu preciso olhar o ser humano como um todo. Então, nós temos 17 itens possíveis, né, que abrangem aí todas as angústias humanas, né, podem ser endereçadas nesses 17 grandes temas. E os temas onde mais gera angústia, que foi sua pergunta, oscilam ali, né, entre trabalho, sim, relacionamento amoroso, né, e as próprias emoções. Tá. Então, o que é essa questão das próprias emoções, normalmente? Puxa, eu estou frustrada, eu não estou conseguindo lidar com a minha frustração, eu não tenho um propósito. Então, são questões que trazem para o eu, né, a angústia interna. Então, são os 3 grandes motivos e eles oscilam, né? Nessa época da pandemia, até a gente vai soltar um estudo em breve, que eu faço um relato, né? A gente faz uma análise de 1 ano de pandemia e como é que isso se apresentou nos temas da Friendsbe. Então, além desses top 3 aí que eu comentei, né? A gente tem mais 2 que aparecem bastante, que são família. Então, nós realmente passamos por um momento, agora já não mais, mas logo no início da pandemia, até agosto, assim, setembro, teve muita angústia familiar, inclusive de questões de divergência, né? Essa questão também de você estar todo mundo junto na mesma casa, essa imersão familiar, né? Então, geram conflitos naturais. Uma imersão familiar obrigatória, né? Porque, assim, é que as pessoas estavam distantes, né, e foram obrigadas a ficarem juntas, né, quer dizer, né, compulsoriamente. E aí traz mesmo, porque é impossível você ter pessoas próximas, né, e não ter discordância, né, é uma coisa natural, só que as pessoas tinham perdido, né, essa perspectiva de relacionamento. Né? O problema era outro, não era ser humano, né? O problema não é ser humano. Agora, quando você fala em relacionamento, é esse tipo de relacionamento, ou seja, relacionamento amoroso, relacionamento entre familiares, esses é que pegam muito. Esses as pessoas trazem com mais angústia na discussão. É isso aí, é isso aí. É mais relacionamento amoroso. O relacionamento ele é mais de amor mesmo, né? De relação afetiva mesmo, de casal, de né? Casais, tá. De casais, isso, de uma forma geral. E família, essa parte de casamento em si, relação com o filho, fica mais no âmbito familiar. Tem um ícone chamado família. Tá, né? tá. E também deve ter muito problema também. É um item que isso, esse normalmente é o 4. E o 5º é saúde. Saúde, sei. E uma coisa assim, quando você fala em emoções, né, eu às vezes vejo em conversas que eu tenho, em trabalhos que eu participo, eu vejo que existe um pouco de confusão entre emoções e sentimentos. Você capta isso também? Você consegue entender que as pessoas fazem confusão, não sabem muito como é que é? Eu costumo, sim, né? Em termos do que a gente sente, eu digo assim, dá igual, né? Porque o que importa, no final das contas, é aquilo que você está sentindo. Mas eu gosto de explicar essa diferença mais didaticamente, porque faz diferença na forma dessa educação emocional, né? Desse entendimento que eu vou tendo do meu eu, do que passa dentro de mim e de como é que eu me relaciono. Então, assim, a emoção, eu gosto muito da definição do neurocientista Pedro Calabres. Ele define emoção como programa de ação. Eu adoro, né? Porque eu acho que fica bem atual, assim, bem, né, ligado à tecnologia, dá para todo mundo entender. Então, assim, você nasce com essas emoções, é um software instalado aqui, né, que você não tem controle. Então, a partir do momento que você entra num contexto, do que o cérebro interpretou daquele contexto, pá, sua emoção vem. Então, vamos supor assim, você está numa situação e sentiu medo, sem você, em milésimos de segundo, sem que você pense, sem que você ordene nada para o seu corpo, né? Seu olhar fica mais focado, sua audição mais aguçada,
todo o seu fluxo sanguíneo é redistribuído, o movimento peristáltico, né, que é esse da barriga, né, ele para, interrompe e você fica preparado, luta ou fuga, né? Mas tudo isso são, assim, milésimos de segundos. Então, você não tem controle sobre as suas emoções. A emoção é fisiológica. Agora, aí você pode falar assim, tá vendo? Então eu não tenho o que fazer com isso, né? Eu não sou o protagonista, eu não mando nas minhas emoções. Não, nas suas emoções você não controla. Mas, né, e muita atenção nessa hora, os sentimentos, né, são psicológicos. Né? Os sentimentos, sim, eles são decorrentes da interpretação do meu contexto. Então, isso faz toda a diferença. Duas pessoas vivendo a mesma situação podem ter interpretações diferentes que vão gerar sentimentos completamente diferentes, né? Nas palestras que eu dou, eu brinco, faço muitos exemplos aqui, mas hoje, até porque eu vi que a minha mãe está participando da live aqui, Que primeira delícia. que ela participa, Olha, eu vi aqui o nominho dela subindo. Que barato, que legal. Conseguiu, mãe. Que ótimo. Né? E aí eu vou dar um exemplo. Que ela seja bem-vinda e que seja a primeira mesmo. Nós vamos fala para ela que toda quinta-feira a gente tem uma live interessante. Você já está falando, tá ouvindo aí, ó. Pois Tudo que ela vai gostar. Para que ela entre depois nas outras quintas. Não é só da filhinha dela, não. E aí eu vou usar esse exemplo aqui, eu vou usar esse exemplo para ilustrar, Sim. né? Porque, assim, um dia, eu e minha irmã, nós somos frutos do mesmo pai e da mesma mãe, né? Sim. Temos aí quase 3 anos de diferença, né? Praticamente 3 anos de diferença. Eu sou a mais velha, minha irmã mais nova, obviamente, né? E aí, o que a gente chegou à conclusão quando adulta já? Né? Uma virou para a outra e falou assim, cara, a gente não tem a mesma mãe. Por quê? Porque nós somos pessoas completamente diferentes. Então, a mesma experiência vivida, para mim é de um sentimento, para ela gera outro sentimento. E isso é que é legal. Então, assim, se eu tenho um sentimento que não me faz bem, Walter, como é que a gente trabalha? Como é que é essa educação emocional, esse aprofundamento, esse autoconhecimento, que é super importante, né? Eu mudar o porquê que eu me senti daquele jeito. Então, assim, eu entender o que me levou a me sentir daquele jeito, né? Que crença que eu tenho. Uhum. Por que eu interpretei essa situação desse determinado jeito, né? A Monja Coen, que todo mundo, claro, conhece, eu falo aqui umas referências que são unânimes, né? A Monja Coen, ela tem uma frase que é assim, o autoconhecimento é libertador. Né? Porque quanto mais você se conhece, mais você fica bem com você. Então é nessa importância que a gente trabalha essa educação emocional. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Não, a conversa está indo e a gente, claro, tá, para mim está perfeitamente compreensível. Agora, uma coisa, autoconhecimento. A gente ouve muito falar em autoconhecimento. Agora, como é que faz isso? Né? Que é a questão, né, que a gente sabe que tem que se autoconhecer. Quanto mais isso acontece, melhor a gente pode lidar com as nossas emoções, já que ela é um software instalado, tá? Quer dizer, eu tenho que saber lidar com ela para que eu possa explorar com mais positividade os meus sentimentos. Né? É uma diferença, assim, você falando aí, falei, putz, né? Apesar de ter muito tempo que a gente não vê isso, né? Pelo menos eu, que não vou ao cinema, né? Mas, assim, há algumas cenas no cinema, né, as pessoas reagem absolutamente diferentes. Né? Uns riem de uma forma, gargalham, né? Outros chegam até a chorar. Quer dizer, é isso aí, é esse fruto, né, desse sentimento diferenciado. Agora, como é que a gente faz com esse autoconhecimento? Como é que a gente chega nisso? Como é que a gente trabalha isso? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Sim. Porque eu vou te falar uma coisa, estava falando e eu estava pensando aqui, né? Cara, quando a gente vai, eu vou longe agora, Sócrates, né? Cunhou a frase, né? Conheça-te a ti mesmo. Sócrates, a gente está falando de cerca de 400 anos antes de Cristo. Uhum. Né? Conheça-te a ti mesmo.
E essa frase que ele cunhou, e o pessoal conhece como frase de Sócrates, um filósofo, né? Ela vem ainda daquele enigma da pirâmide, né? Então ele vem lá do templo de Delfos, né, que estava escrito no templo exatamente a mesma coisa, conheça-te a ti mesmo. Então você vê como é que o negócio é antigo, né? Sim, sim. E como é que a gente faz isso? Né? Acho que é uma reflexão conjunta, tá? Eu não tenho a resposta, não sou dona da resposta, porque eu acho que não tem uma verdade absoluta, até porque a gente vai se conhecendo a vida inteira, porque a gente vai mudando também, né? O Cortella, ele tem um livro que é muito bom, inclusive, que fala assim, não nascemos prontos. E eu vou ousar complementar o título dele, né? E nunca nos finalizamos. Então, é isso que eu acredito. Agora, como é que a gente faz? É assim, e o que a Friends me ajuda, né? Porque a gente ajuda a despertar isso e ajuda você a tomar ciência daquilo que você está sentindo a partir do momento que você bota para fora o que você está sentindo, já uma parte de você entender há uma unanimidade dos psicanalistas dizendo que realmente falar da dor é o primeiro passo para a cura, né? Então, a partir do momento que você bota para fora, você mesmo já começa a entender um pouco melhor isso. Então, isso ajuda. Então, como é que a Friends me ajuda? E como é que é esse autoconhecimento? Alguma coisa não te fez bem, né? Nossa, o que é educação emocional que a gente não faz isso? É parar e falar assim, nossa, eu estou me sentindo assim. O que me levou a me sentir assim? Me dá nome para o sentimento. Então, isso é muito importante. Eu vou nominar o meu sentimento, né? Normalmente, a gente passa dessa fase e só não estou me sentindo bem. Mas por que eu estou me sentindo? Como? Né? Que nome posso dar para isso? E por quê? O que me levou a me sentir assim? Se eu fizer esse exercício, Walter, constantemente, e eu vou descobrindo e interpretando por que eu me senti daquele jeito e corrigindo. Se eu conseguir fazer isso sozinha, ótimo. Se eu não conseguir fazer isso sozinha, eu vou precisar de ajuda. E posso precisar de uma ajuda da Friendsby ou uma ajuda profissional, efetivamente. Eu posso buscar uma terapia para isso. E aí, qual é uma forma da gente encarar a terapia? Porque ainda tem muito preconceito no Brasil, né? De falar assim, poxa, por que eu vou procurar? Né? Assim como a gente não vai bem numa matéria na escola, né? Ou o filho da gente, a gente daqui tudo mature, né? O filho, o neto da gente não vai bem numa matéria, não consegue aprender, o que a gente faz? Contrata um professor particular. Precisa de uma ajuda que ele não está conseguindo superar sozinha. E tem matéria que você vai sentar, vai estudar e você vai conseguir fazer isso sozinha, né? O que a gente faz sempre é esse despertar, é esse olhar. Então, a Friendsby, seja pelo aplicativo, ou seja, pelos programas de educação emocional que a gente tem e oferece isso para as organizações, independente do aplicativo, a gente ajuda com exercícios práticos e testes e autoconhecimento e tudo mais, né? A gente tem um teste que foi feito pela nossa psicóloga, pela Rayane Schulze, Deste Schulze, enfim, que faz, ela mesma desenvolveu isso com muita pesquisa, muitas pessoas participaram desse teste validado, né? Que é exclusivo da metodologia da Friends, porque é minha propensão à felicidade. É um teste incrível, as pessoas amam, porque justamente te ajuda a se autoconhecer, né? E a ver o que dentro de mim está sugando a minha energia, que não está me deixando nesse bem-estar, nessa tão sonhada felicidade, né? E como é que eu posso me direcionar? Então, dessa forma, a Friends me vai ajudando. Com vários mecanismos que nós temos, nós ajudamos as pessoas nesse autoconhecimento. Muito interessante, muito interessante. Então, assim, vamos simular um pouco alguém que está chegando na Friendsby, né? Por exemplo, né? Assim, o mais comum é uma empresa, né? Iniciar um contrato com vocês e aí divulga para os seus funcionários, né? Ó, pessoal, ó, estamos com a Friendsby, você pode entrar lá e então tá. Então eu trabalho com a empresa XYZ. E a XYZ faz um contrato, eu entro, faço login no aplicativo e vejo lá o que está discutindo e me sinto à vontade para falar de um problema que eu tenho no trabalho, né? E vou lá e escrevo alguma coisa que tem no trabalho. Em primeiro lugar, é só texto, não tem voz, né? Não, é sempre texto, Sempre texto. até para manter realmente o anonimato, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu vou lá e escrevo alguma coisa, né, e deixo lá. E a partir daí, conta para mim o que pode acontecer.
Então, o aplicativo é um dos caminhos, né? Então, a pessoa entra lá, colocou lá a sua angústia, enfim, o algoritmo achou pessoas que poderiam ajudar pelas experiências Tá. anteriores ou pelo perfil da pessoa, conecta essas pessoas e um fórum é criado. E as pessoas interagem ali umas com as outras, né? Enfim, a pessoa define o tempo que esse depoimento dela, o desabafo, depoimento, angústia, enfim, vai ficar lá postado. Ela define o tempo de 1 hora, 5 dias, enfim. E a partir do momento que ela entende, nossa, já obtive ajuda suficiente, legal, as pessoas se agradecem. Então é tudo uma relação muito bonita que se estabelece ali. Porque realmente, de um lado, há uma pessoa precisando de alguma luz, né? E outras pessoas que estão ajudando, então muitas vezes saem ali umas relações assim, super agradecimento. Foi o caso dessa cliente que manifestou isso para mim hoje, mas na própria rede isso acontece. Então ganha a pessoa que colocou a sua angústia, obteve ajuda, né? E ganha a pessoa que está ajudando, contribuindo, porque quando você contribui com alguém, né? Todo mundo aqui deve ter contribuído com alguém, você se sente bem, né? Você libera serotonina, ocitocina, são hormônios ligados, hormônios do prazer ligados ao relacionamento. Então, você sentir que você ajudou alguém é muito bom. Então, ganha sempre as duas partes. E ganha a empresa também, obviamente, né? Que recebe aí totalmente estatístico, um panorama da saúde emocional e dos colaboradores. Então, é assim que acontece. Então, essa é a parte do aplicativo, né? Tá. Nós estamos com uma nova versão agora, lançando em um mês, onde a gente leva os testes de autoconhecimento para o aplicativo, a gente está levando também toda essa parte de humor, né? O estado que você está, seu estado emocional, para dentro do aplicativo, dando mais potência, né? Mais poder para o indivíduo ali se autoconhecer e se autodesenvolver. Tá. E depois, então, que eu me relaciono, aí eu vejo que eu preciso de mais alguma coisa. Eu vejo, olha, tá bom, eu tô me entendendo um pouco mais, né? Eu tô ouvindo pessoas, ouvindo, né, no sentido metafórico, né? Porque na realidade eu tô lendo as pessoas. Eu tô vendo que as pessoas também têm algo parecido, mas eu tô insatisfeito com isso. Eu preciso de uma ajuda, né? Eu sei que eu preciso de uma ajuda. Eu preciso da ajuda de um psicólogo, né? É possível, a partir daí, depois que eu constato que eu preciso de uma ajuda, a Friendsby continua a atuar ou diz o seguinte, olha, aqui é o nosso limite. Veja o que você faz. Como é que é isso? A gente tem uma parceria com o Instituto de Psiquiatria Paulista, que tem psiquiatras e psicólogos, então Sim. a gente tem essa parceria super recente, inclusive, aí, que nós fornecemos como eles são clientes da Friendsby, né? E nós somos parceiros para eles também em relação a endereçar quem precisa de uma ajuda maior, né? Quem precisa de fato de uma ajuda profissional. Mas também tem a empresa. Então, muitas vezes a empresa já tem um serviço desse tipo, Tá. então a gente estimula que procure o serviço que a empresa já fornece, né? Então, a Friendsby, ela entra, as empresas que já fornecem, por exemplo, terapia online e tal, a gente é um complemento, a gente não substitui esse serviço. Então, a gente pode indicar, e tem também a questão do próprio CVV, que nessa versão nova que eu comentei, a gente vai ter um link direto, inclusive, para quem precisa de uma ajuda mais imediata, poder buscar, que é um serviço voluntário, mas é fantástico, né? Olha, assim, então a Friendsby não faz terapia. Ela indica a Não, nós não pessoa. somos uma rede de terapia. Eu falo Tá. assim, falar da dor é terapêutico, Sim. né? Mas a gente não faz serviço de terapia, nós Não. somos de saúde emocional puramente. Sei, sei, sei. Ô, É André, prevenção, entendeu, Walter? A sim, gente, por sim. exemplo, ajuda você a liberar essa angústia e até trabalhar melhor, né? Aquela coisa de que, olha, há luz ao final do túnel. Então, veja que há possibilidades, né? E vá atrás dessas possibilidades, porque isso também, esse movimento também é terapêutico também. Quando eu saio de um estado letárgico e vou atrás e vou, pô, quero ver o que está acontecendo, porque eu só consigo me ver até aqui. André, e para as empresas, o que você acha? O que você acha que traz de positivo
esse relacionamento? Porque, assim, eu acho que nós temos uma compreensão comum aqui, que as empresas são feitas por pessoas, né? Total e absolutamente, certo? Se elas são feitas por pessoas, né? E eu consigo dizer assim para a empresa, olha como é que está o seu grupo de funcionários, né? Estatisticamente você está assim, mas também você está assado em algumas situações e tal. O que que essa empresa, né? Que é uma empresa que visivelmente preocupa com pessoas, né? Que também tem essa compreensão que é feita por pessoas, né? Não aquela visão antiga lá da Revolução Industrial de que somos uma máquina, então é só tirar uma engrenagem e colocar outra, né? Enquanto que seria muito mais interessante se ele compreendesse a empresa dele como um órgão vivo, né? Em que as pessoas têm problemas, as pessoas dormem mal e acordam pior, né? E esse negócio todo. O que você acha que para a empresa ou melhor, não é que você acha, não. O que você tem visto que para as empresas é positivo? Olha, em vários aspectos, tá? O aspecto tem o tangível e intangível, né? O aspecto intangível é a da redução do presenteísmo. O que é o presenteísmo, né, para o público que está aqui? É você estar trabalhando de corpo presente, mas com a cabeça em outro lugar. Então, assim, o que causa esse presenteísmo de ruim para a pessoa? Tá óbvio, né? Eu não estou bem, eu não estou conseguindo me focar, estou com esse aperto no peito. Agora, para a empresa, reduzir esse presenteísmo, né, a pessoa conseguir ficar mais focada, ajuda muito no tempo que a pessoa demora para fazer alguma coisa, na produtividade, efetivamente. Então, se eu tenho uma tarefa, eu estou fazendo isso, levaria normalmente 1 hora, mas porque eu estou com tanta coisa na cabeça, eu não consigo fazer direito, eu vou levar 3 horas, né? Então, impacta a produtividade. Impacta erros, né? Então, a pessoa erra menos do que erraria se tivesse ainda com um problema dentro do peito. Relacionamento com pares, com cliente, atendimento. Imagina um gestor sofrendo. Como é que ele vai se relacionar com a equipe? A orientação que ele vai dar não vai ser tão pura, tão boa, tão positiva, porque ele está em sofrimento emocional, né? Então, tudo isso ajuda ao intangível. E a parte tangível nós fornecemos um panorama da saúde emocional desses colaboradores, né? Faz parte totalmente anônimo, impossível identificar, né? Nem a Friendsbe sabe a identidade das pessoas, pra você ter uma ideia. Uhum. E aí, com esse material em mãos, a empresa, ela cria ações corretivas ou ações preventivas para aquele grupo, né? Então, por exemplo, a gente teve um cliente, Walter, que naquela época que eu falei, né, que estava muito caso de questões de família, a empresa desse cliente estava tendo muito caso de separação e conflito com filhos que não aceitavam a separação, enfim. Então, realmente eram conflitos familiares. O que essa empresa fez quando identificou isso via Friendsbe, né? Ela criou um benefício por determinado tempo ali que ela deu terapia familiar. Então, isso são ações concretas que são originadas com base nesse relatório que a Friendsbe fornece aos colaboradores. Desculpa, às empresas sobre os colaboradores. Porque, de fato, como você começou falando, né? A gente trabalha com o ser humano. Então, a empresa que é humanizada, aquela que já não identifica, né, mas que o colaborador está ali só para produzir, só me interessa o meu chapéu como colaborador. Ela entende que o ser humano é um todo integrado. Porque essa história, né, André, de que, não, aqui dentro você é funcionário, lá fora você pode ser o que quiser. Isso não existe mais, né? Isso não tem possibilidade da pessoa viver uma coisa até às 8 horas da manhã, depois ele passa a viver outra, e às 6 da tarde ele sai e vai viver outra. Isso não cabe na nossa cabeça hoje, no século XXI, tá certo? Né? As pessoas são as pessoas que têm as suas angústias, a angústia dela vai se manter, a alegria dela vai se perpetuar, o bem-estar dela, o bem-estar que ela consegue dentro da organização, vai refletir na casa dela, obviamente. Né? Ela vai poder ter um relacionamento melhor com a família dela, da mesma forma que ela tem um relacionamento melhor com a família dela, isso vai se refletir no trabalho também, quer dizer, né? É uma coisa, é um fluxo, né? Nós estamos em fluxo, nós estamos continuamente, né?
André, e assim, em relação ao trabalho, né, que eu acho que para nós é uma coisa, para mim especificamente, que uma questão para mim permanente é essa, eu, você vê, eu fiz em 2019, nós fizemos uma série de programas, né, que foi denominado de Trabalho no Futuro, que são entrevistas rápidas, de 10, 15 minutos no máximo, né, em que nós explorávamos a situação das pessoas e o que elas imaginavam que seria o trabalho no futuro, apontando já saídas e tudo mais, né? Então, para mim é muito importante entender, né, o que é de trabalho que as pessoas mais trazem, né, para esse relacionamento na frente. Qual é o incômodo maior dessas pessoas? Né? É claro que a gente precisa de entender qual é o universo que a gente está pesquisando. Se a gente fosse para um grupo de operários, seria, né, operário de chão de fábrica, seria uma coisa. Né? Para um grupo de pessoas que trabalham no escritório, é outra completamente diferente. Né? Mas, assim, dentro do que você, da sua experiência, da experiência da Friendly, quais são as maiores angústias em relação ao trabalho? Em relação ao trabalho, claro, sempre vem coisas relacionadas à gestão, né? Então, incompatibilidade com o gestor, feedback, não ser promovido, não entender o porquê, não ter algum tipo de reconhecimento, seja financeiro ou não financeiro, se sentir menosprezado em relação a outros integrantes da equipe. Então, realmente, em relação a gestor, é um panorama de gestão, um panorama bem amplo, Tá. efetivamente, né? É o que mais surge. E aí tem outras questões relacionadas a trabalho, mas que são bem mais pontuais, né? Então, é relacionamento com a equipe, mas é uma coisa ou outra. Dúvida se muda ou não muda de emprego, isso também acontece com uma certa Uhum. frequência, né? Então, Uhum. expondo a situação de onde é a sua dúvida, onde é que reside a dúvida, e pedindo apoio, visões da empresa. Então, realmente, normalmente, aquelas questões que você não coloca em outras redes sociais, que são redes abertas, né? Sim. Onde você tem muito mais preocupação com parecer ser do que, de fato, com o ser, né? Na Friends é para ser, efetivamente, né? Totalmente, seja você sem ressalvas, né? É. E são as coisas que mais aparecem. Mas você trouxe uma coisa antes que eu não posso deixar de ressaltar, que é uma bandeira que eu estou defendendo ultimamente, assim, tem levantado isso, da gente parar de falar vida pessoal, vida profissional, né? Sim. Falar vida. Eu tenho realmente feito um esforço para Exatamente. isso, porque, claro, quando a gente, né, começou a trabalhar, era bonito, eu repetia isso para a empresa que eu trabalhava, deixe sua vida pessoal lá fora, né? A gente, coisas que a gente falava na vida, gente. Ainda bem que a gente evolui, né? Exatamente. É. Amadurecimento. Ainda Mas eu bem, quero nós agora estamos passar aqui para um para isso. outro nível, né? Eu quero passar para outro nível, assim, gente, como é que você é na vida pessoal, na vida profissional? Quando eu faço isso, eu ainda estou naquele mindset antigo, naquele modelo mental que eu tenho duas vidas, gente. A vida, ela é muito mais do que vida profissional ou vida pessoal, né? É vida, é vida, não tem uma coisa ou outra, é tudo integrado, né? Quando a gente passar a entender esse todo integrado, eu acho que a gente vai conseguir dar esse novo salto, inclusive na humanização das corporações. Exatamente. Que maravilha. Pessoal, ó, e vocês que estão na live, vocês têm que prestar atenção no seguinte. Se vocês também acham que está fazendo sentido isso, tem uns links aí, tem um link aí que está correndo, que é o seguinte: vai poder se inscrever na Friendsby em nome da Mature, como se a Mature fosse a organização que você trabalha, tá? Para você ter uma experiência de como a Friendsby trabalha. Serão 3 meses em que a gente vai poder conversar anonimamente, vai poder discutir com as pessoas, vai poder ter uma experiência real, né, do que a Friendsby faz, né? Isso é extremamente importante. André, e assim, quando você, por exemplo, você identifica e você vai lá, vê que a empresa falou assim, ó, tá, tem um problema, tem um gestor aí que tem muito problema, né? Que você está vendo as pessoas fazerem isso. Aí você vai, você faz essa devolutiva para a empresa, tá?
e você tem condições de dizer o seguinte, olha, então, vocês têm esse problema, eu identifiquei esse problema e posso ajudá-los com algo. Você tem esse tipo de serviço também? Como é que é isso? Falando agora para as empresas, que para nós é dependendo, importante. sim. A gente tem a linha da Friends de educação e desenvolvimento, que a gente trabalha a gente tem 2 programas de desenvolvimento que ajuda nesse processo de autoconhecimento, desenvolvimento emocional, que é o Humanize-se para gestor. Então, o programa Humanize-se, ele é específico para liderança, é em grupo, onde a gente tem 3 encontros, de até 3 horas, esses encontros, e a gente trabalha primeiro, o grande objetivo, a gente trabalha essa relação, né, e o aumento da empatia, o grande resultado final, onde a gente começa pelo autoconhecimento, porque primeiro eu preciso me reconhecer humano para reconhecer o humano no outro. Sim. Né? E esse é o trabalho que a gente faz. Então, o impacto dos meus posicionamentos, do meu jeito, que tipo de impacto, né? A gente falou de percepção, de sentimento. Então, que tipo de sentimento esse meu modelo de gestão, meu tipo, né? Meu jeito de expressão pode causar no outro? Como é que eu consigo agir diferente ou entender e ter empatia com o outro que sente diferente do que eu, né? Eu não posso olhar todo mundo com o meu olhar, mas como é que eu faço para entender o lugar do outro, né? Não é como se eu fosse o outro. Tem pessoal que fala assim, empatia é me colocar no lugar do outro. Não, empatia é você entender como é que o outro se sente. Porque se você se coloca no lugar do outro, você vai agir com o seu modelo mental. Eu agiria assim. Só que o outro é o outro. E como é que eu conheço essa individualidade e eu realmente crio essa conexão? Então, criar conexões. Eu acho que é impossível se colocar no lugar do outro. A experiência de vida que eu carrego, né, o jeito que eu sou, né, não me permite colocar no lugar do outro. É muito difícil. Né? Quer dizer, como é que eu vou me colocar no lugar de uma mulher, por exemplo, que está com dificuldade de ascender no trabalho? Né? Ela tem alguns problemas no trabalho, né? Ela sofre pressões no trabalho que eu não tenho a experiência. Eu posso até compreender, eu posso até ser, né, empático no sentido de tentar entender o que acontece né, dos depoimentos dela. Mas eu jamais posso atuar conforme uma mulher, ou eu não posso atuar conforme uma pessoa, um negro, ou um homossexual, né? Quer dizer, tudo que nos diferencia, né, eu acho que é riqueza, né? Mas nos impede efetivamente de estarmos em situações parecidas, né? Ou situações iguais, quer dizer, eu também acho isso uma loucura quando faz isso, né? E assim, você tem visto, né? Assim, você está dizendo que você recebeu um depoimento hoje que vai te deixar mais à vontade à noite. Você está muito mais alegre na medida que o depoimento foi. Olha, você está me ajudando, né? Quer dizer, nada melhor do que receber um depoimento desse. E como é que é isso? Você tem quanto tempo a Friendsbe, né? Porque parece que a gente está falando assim, às vezes eu estou falando, parece que ela tem 10 anos de vida. Então, quer dizer, tem uma, né? E aí não tem tudo isso, eu sei. Mas assim, como é que é isso? Nesse tempo que vocês estão atuantes, né? Que eu acho que é uma coisa muito interessante, esses retornos estão sendo positivos? Fez você mudar de caminhos? Né? Conta um pouco agora da sua experiência como uma empreendedora, né? Esse lado seu empreendedora, eu acho que a gente não puxou muito, né? Como é que é esse empreendedorismo, né? Como é que é viver um empreendedorismo com essas características suas? É uma vida, assim, eu vou te contar, são muitas emoções. Parodiando aí o Rei Roberto, olha. Mas, brincadeiras à parte, assim, a gente está 1 ano e 3 meses. É claro, a gente começou como startup e o conceito de startup, né, é justamente a gente ir se redirecionando, entendendo, sentindo o mercado e se redirecionando, se aperfeiçoando
e fornecendo outras, né, outras soluções que o mercado precisa, mas mantendo o nosso propósito, né? Então, o nosso propósito é esse, é construir um mundo mais feliz. E no que a gente acredita? A gente acredita que o bem-estar individual constrói um mundo mais feliz. Então, a gente faz isso via indivíduo, né? É cada um, né, que faz a diferença. Então, a gente, claro, foi modificando. Nós vamos lançar agora uma versão, daqui a um mês, mais ou menos, a gente lança a versão bem... alguns chamam que é a terceira versão, mas eu chamo que é a segunda, porque ela não é de melhoria, ela é de inovação, efetivamente, né? Então, a gente traz novos conteúdos para dentro da Friendsbe e nós lançamos também essa parte de educação emocional, que é esse apoio para empresas que em alguns momentos não estão ainda, me dizem assim, André, a gente não está pronta ainda para ter uma Friendsbe aqui dentro. A gente está no momento anterior, eu preciso ainda sensibilizar, seja o presidente, sensibilizar conselho, sensibilizar os colaboradores, enfim, não está naquele momento, né? E a gente não tem as palestras. Então, a gente agora tem outras soluções, seja por palestras de sensibilização, nós temos 4 modelos de temas de palestras, ou os programas que eu comentei do Humanize-se, que é para gestor, mas a gente tem também um programa para todos os colaboradores, que são 4 palestras que são interconectadas, também que ampliam, né, que vão com mais profundidade nessa linha do se autoconhecer, ajudar nesse caminho, aí, nessa jornada interior. Uhum. E assim a gente vai criando essas soluções. Então, com certeza, eu quero imaginar um dia a Friendsbe aí, com 10 anos, com soluções que eu nem imagino hoje, né? Porque a ideia é essa, a gente ajudando as empresas a acharem caminhos de deixar os seus colaboradores melhores, né? Assim, melhores humanos que vão produzir melhor também, claro. E como empreendedora, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou? Ai, olha, acho que a primeira questão nossa é ter resiliência todo dia, Walter. Todo dia, né? Porque é todo dia um recomeçar. Você está sempre com um olhar, com uma antena parabólica, assim, muito ligada, pensando assim, o que vem, o que eu posso obter, como é que eu transformo isso em solução, como é que eu ajudo, como é que eu apoio, como é que eu apresento. Então, essa questão da gente não se apegar e se remodelar o tempo inteiro, né? É um desafio, né? Um desafio muito grande. A questão também, não pode deixar, não tem glamour nenhum, né? Você fala assim, o glamour, tal, gente, esquece, é trabalho, é árduo, tem dia que eu tô down, né? Puxa, vou fechar com o cliente, não, mas aí, André, o presidente não aceitou, puxa, como é que a gente consegue, tal, fico triste. Aí, levanta, acorda, outro dia resiliência, aí empreende de novo, pensa. Então, essa questão mesmo, esse exercício é muito grande. A questão financeira, você se preparar para isso, agora de uma forma bem pragmática, né? Então, é claro que você começa qualquer coisa, você não tem retorno financeiro para aquilo, você não aí é uma questão minha, não dá para fazer alguma coisa imaginando que eu vou ter dinheiro logo, no curto prazo, no médio prazo, eu vou ficar rica, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é isso, você tem que trabalhar pelo propósito, no que você acredita, né? E isso leva tempo. A Friendsbe, por exemplo, é uma solução que não tem paralelo no mercado. Então, eu enfrento uma curva, que é a curva de inovação. Uhum. Então, que é aquela questão, não conhece o conceito, será que isso funciona? Então, você tem essa barreira que eu não estou vendendo alguma coisa que já todo mundo compra, né? Hoje, se eu falo numa Gympass, todo mundo já sabe o que é, né? Mas uma Friendsbe, poucas pessoas sabem o que é a Friendsbe. Então, a gente está nesse movimento que eu espero um dia falar de Friendsbe ser igual a Gympass, que passou por essa barreira também, né? Um caso de sucesso que passou por essa barreira de inovação. Então, são algumas das características aí para os meus amigos que estão ouvindo e que queiram empreender. Tem que acreditar muito na ideia e procurar pessoas que possam viabilizar também, né? Você não faz nada sozinho. Então, as mentorias que nós tivemos, o programa de aceleração e outros mentores que a gente passa e que a gente pede ajuda e que a gente troca ideia, isso é muito importante, não ficar numa bolha, né? Se conectar com muita gente e absorver o que esses aprendizados, essas outras pessoas podem passar para a gente de valor.
E financiamento, né? Assim, porque seria muito interessante, ou é muito interessante, que tenha financiamento para isso. Quer dizer, pô, eu tenho uma ideia, eu quero ver se eu consigo colocar essa ideia em pé. Para isso eu vou precisar de, sabe, eu vou precisar, pelo menos vou precisar de um aplicativo versão 1, né? E aí, né, vou precisar que alguém construa esse aplicativo. E meu irmão, nem meu marido, nem minha filha, nem minha sobrinha são da área de tecnologia. Então, eu preciso de uma grana. Isso é fácil conseguir grana no Brasil para financiamento? Olha, cresceu muito esse mercado. A gente tem agora, no Brasil, né, vários investimentos, vários investidores. Então, você tem aceleradoras também que fazem programas e que podem ter financiamento com base em algum percentual da sua empresa ou não, né? Então, isso está muito mais popular hoje do que uns anos atrás. Uhum, uhum. Então você tem várias faixas, né? O pessoal diz assim, que você começa com investimento, você pode começar com investimento com aquele triple F, né? São 3 Fs, né? Que você fala em inglês, né? Que é o Friends, Family and os Fools, né? Os que vão te ajudar aí a participar e fazer aí um empreendimento e tal. Tem os anjos também, então você depois tem um pré-seed, seed, então você tem aí uma linha enorme falando de startup realmente tecnológica, nessa linha que você tem alta escalabilidade, né? Então, Sim, isso sim. aumentou bastante. É diferente do negócio. Eu vou montar uma franquia. É diferente esse tipo de... Eu não sei como é que está isso hoje, eu acredito que é mais nos bancos, mas eu não posso falar com propriedade, porque não é o mundo que eu estou inserida, né? Eu estou inserida no mundo realmente de startup, no conceito puro de startup, né? Nós falamos um pouco das dificuldades que você enfrentou. Vamos trazer isso para o presente. Quais hoje são as dificuldades que você enfrenta? As maiores ou a maior dificuldade que você enfrenta? Eu acredito que a maior dificuldade mesmo, Walter, é na novidade, no Tá. conceito de inovação, né? Então, quando a gente vai para as empresas, normalmente, não só o RH, às vezes o RH, às vezes o presidente, diretores, né? Tem, às vezes o RH é super inovador, mas tem dificuldade de levar isso para provar. Então, é nesse conceito, assim, o quanto que a gente tem de histórico, né, de sucesso. A pessoa muitas vezes quer assim, não, eu quero uma redução imediata no meu absenteísmo. Quanto é que vai me dar de uma redução imediata no absenteísmo? Uhum, Né? E isso não existe quando eu falo no aspecto de saúde emocional. Mesmo uhum, porque, como eu falo de um ser humano integral, é diferente de eu fazer uma pesquisa de clima e as pessoas estão insatisfeitas com o benefício, eu troco o benefício. Ou as pessoas estão insatisfeitas com o design da empresa, eu troco o design da empresa. Né? Eu estou falando da emoção humana, que ultrapassa o trabalho. Não é só a empresa fazer alguma coisa no ambiente de trabalho que vai mudar o ambiente do ser humano, né? Mas é o próprio ser humano. Então, eu estou muito bem hoje, amanhã eu me separo. Puxa, tô triste, estou precisando desabafar. Né? Então, não tem nada muito de potencial só da empresa fazer alguma coisa diretamente para uhum. evitar que eu fique mal. Né? Mas é um ambiente super necessário, porque essa pessoa que se separou vai trabalhar e vai estar triste, vai causar aquele presenteísmo que eu comentei. Então, hoje, o maior bloqueio que a gente tem do crescimento da Friends é essa curva natural da inovação, por nós sermos um serviço inovador. Né? Mas estamos aí com empresas que estão empreendendo junto com a gente, né? Ah, que ótimo. Legal, legal. Muito bom, então. Então, pessoal, ó, quem está assistindo, não vamos esquecer que a Andrea está nos dando a oportunidade de experimentar por 3 meses como é que funciona a Friendsbe, né? Quer dizer, se ela está dizendo, ela já falou várias vezes, que é uma coisa muito nova, né? Será que algum de nós, será que os matures, nós que estamos ligados nisso, estamos precisando de conversar alguma coisa sobre os nossos sentimentos, nossas emoções, ou estamos resolvidos? Eu acho que nós estamos precisando. Eu acho que nós estamos precisando. Eu acho que nós não estamos resolvidos, né? Mesmo porque o nosso processo, o processo principalmente dessa nossa geração 60 mais, é um processo bastante complexo, porque o que nós já passamos no mundo, hoje a gente reflete esse mundo, né? Nós construímos esse mundo.
Por mais que a gente goste ou não goste dele, fomos nós que construímos. Então, a gente, às vezes, precisa de uma ajuda. Então, vamos ver onde é que está esse link, vamos participar, deve ser extremamente interessante. Eu vou me inscrever loguinho, porque eu gosto muito desse tipo de assunto, e quero mesmo, e quero me colocar também, porque há dias que eu acordo que eu não estou nada bem, e há dias que eu vou dormir em que eu me sinto muito bem. Andréia, E aí, Walter, só para fazer um sim, complemento aí nessa sua fala super importante, que os matures também, né? E eu tô me incluindo, também já sou 50, né? sim, Mais, né? Então, eu também sou mature, né? Então, assim, nós mature também temos muita bagagem. claro, Então, não só para a gente desabafar, mas também para a gente colaborar. Tem questões, por exemplo, de trabalho que eu adoro. Eu também tenho o meu avatar, né? Eu também tenho o sim, meu biname e que eu adoro dizer assim, nossa, eu estou ajudando alguém com a minha experiência. Então, nós também podemos, claro, desabafar, que nós precisamos sempre, angústia é inerente ao ser humano, né? Só não tem angústia quem não está vivo, mas também colaborar. E aí vocês, né, nós, podemos colaborar muito com esses mais jovens, né, que estão aí no trabalho ainda, muita gente de empresa aí, com problemas que eu tenho certeza que a vivência de vocês vai ajudar muito também. maravilha. Andréia, eu quero que você fique absolutamente à vontade para falar o que você quiser. E despedir. Estamos finalizando, é isso? Estamos finalizando, Já? é isso? Estamos finalizando. Já estamos chegando nessa. Na realidade, nós já passamos dessa 1 hora. Então, assim, eu queria que você ficasse de verdade, à vontade para dizer o que você quiser, transmitir a sua mensagem, porque para nós você é a protagonista. Por favor. Não, gente, assim, para encerrar, a única questão que eu quero trazer é acreditar em vocês, né? Cada um de nós, a gente veio ao mundo para ser feliz. Só que a felicidade não nasce pronta, né? Ela é um recurso interno. É diferente de prazer que eu compro. E às vezes a gente mistura prazer com felicidade, né? Prazer é aquilo que está fora. Então eu posso comer bem, eu posso beber, e muitas vezes a gente confunde isso e eu quero sanar algum vazio meu, né, com um prazer que está fora. Mas a felicidade, que a gente nasceu para ser feliz, a gente vai conseguir ser feliz a partir do momento que a gente se conhece cada vez mais. É um recurso interno, a felicidade brota dentro. Ninguém traz isso para a gente, não tem um indivíduo que traga isso para a gente, ou não tem um bem material que sane isso. Isso a gente vai encontrar em cada um de nós. E ela é diferente para cada um de nós. O que é para mim pode não ser para você, com certeza não é. Nós somos seres diferentes e únicos. Então, vamos nos conhecer, né? Nos autoconhecer, investigue, aprofunde, vale a pena, né? E vamos começar isso nominando os sentimentos. Então, espero ajudar, espero que a Friendsbe ajude vocês e vamos ser felizes, minha gente. Muito obrigada pela audiência de hoje, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada, Walter, obrigada, Maturi. Pessoal, eu acho que um dos momentos bons da vida é viver isso, né? Pelo menos para mim, é poder a gente trazer uma coisa nova, uma coisa assim que até há poucos dias eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar num trabalho como esse, né? E fico muito feliz de ver que isso existe, né? Que há possibilidade de nós matures vivenciarmos isso, né? Quer dizer, a tecnologia aliada a ótimas ideias e a uma ética e uma visão humanista das organizações é que permite uma coisa dessa, né? E aí, para nós da Mature, isso é fundamental, porque isso reflete inteiramente o nosso desejo de como a gente quer ver o mundo, né? Por isso é que a gente traz pessoas assim, como a Andrea, né? Para que a gente possa, de um certo modo, entender e ver onde nós matures nos colocamos. Porque não significa que a gente tenha 60, 70, 80 ou 100 e que a gente se conheça bastante. Não, hoje a gente tem a oportunidade de fazer isso. Então vamos ficar ligado nisso, vamos entrar, vamos experimentar isso, né? Vamos ver como é que é isso,
né? Porque para nós da Mature é muito importante fazer essa conexão, né? E poder entender também um pouco mais como é que nós matures estamos, né? Às vezes a gente fica, vocês não sabem o tanto que a gente conversa sobre isso. Poxa, como é que esse pessoal tá? O que esse pessoal está querendo? Sabe? Porque, assim, de fato, a gente, no Brasil, principalmente, a gente tem muito pouca pesquisa, a gente tem muito pouca forma de ouvir, né? Então, o que eu acho que a gente tem, além dessa possibilidade de se autoconhecer, ouvindo outras pessoas, é da gente entender um pouco mais como funciona esse grupo de pessoas que a gente denomina como Mature, né? E que age como Mature, mas às vezes a gente não sabe muito como Mature é. Pessoal, muito obrigado. Andréa, obrigadíssimo. Foi, assim, uma alegria grande conhecê-la, né? Uma satisfação imensa saber que tem pessoas como você que encara o mundo de uma forma muito boa, muito positiva. E que mesmo que você busca saídas para isso, né? O que precisa ser arrumado, o que precisa ser rearranjado, você vai atrás e busca essas saídas. Então, muitíssimo obrigado. E, pessoal, fica ligado, vamos ficar ligado nesse negócio, é muito interessante. Estamos juntos. Obrigado. Um beijo, André. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até logo.